Boa tarde, alunos do Padre Pedro. Meu nome é Érica, sou estagiária da UFCA e agora nas próximas aulas estarei aqui com vocês. Antes de começar a aula, quero dizer que estarei aqui disponível para tirar qualquer dúvida, para responder qualquer pergunta. Se vocês tiverem ao final da aula, podem entrar em contato comigo no meu privado, que estarei disponível para atender vocês. Na última aula que vocês tiveram com a Amanda, ela abordou conceitos sobre frações. Na aula de hoje, estudaremos fração como razão e fração de uma quantidade. Mas o que é razão? A razão é o resultado da divisão da fração, ou seja, a razão é o quociente entre os dois números. Existe o numerador e o denominador. Ao fazer essa divisão, vai ter o quociente, que será o resultado. Bom, aqui temos um exemplo. João vende balões. Eles têm 7 balões, sendo que 3 destes balões de João são vermelhos. Então, como a gente vai colocar nessa fração? Podemos também dizer que 3 entre 7 dos balões de João são vermelhos, ou seja, 3/7 dos balões são vermelhos. Então, no denominador, a gente vai colocar o número total de balões aqui. Aqui no denominador, a gente coloca o número total de balões. E no numerador, a gente vai colocar a quantidade de balões que são vermelhos. Então, a fração expressa uma comparação dos números naturais, ou seja, uma razão entre 6 e 7. Agora, a fração como razão. Bom, em uma sala de aula tem 50 alunos. 30 desses alunos são meninos e 20 são meninas. Aí agora a gente vai determinar a razão entre eles. Por exemplo, razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Se o número de meninas é 20 e o total de alunos 50, então 50 vai ser o número total de alunos. A gente coloca aqui, no denominador. E 20 vai ser a quantidade de meninas que tem desses 50 alunos. Então, a gente coloca aqui no numerador. Então, se a gente dividir 20 em 50, a razão vai ser 0,4. Ou seja, são 20 o total de 50 alunos, são 20 meninos no total de 50 alunos. Então, se 20... Agora, se a gente quiser descobrir a razão do número de meninos e a quantidade total, a gente vai fazer assim. 50 vai ser o número total de alunos, certo? E qual a quantidade de meninos? 30. Então, 30 vai ser a quantidade de alunos. Então, qual a razão entre a quantidade de meninos para essa turma total de alunos? A gente vai dividir 30 por 50, que vai dar 0,6. Então, essa é a razão de meninos dessa turma. Aqui um próximo exemplo. 2 jogadores de um time de futebol, apenas 5 desses 11 jogadores têm menos de 25 anos de idade. Então, a fração de jogadores desse time com menos de 25 anos de idade é como? Então, a gente vai fazer assim, solução. Esses jogadores com menos de 25 anos faz parte do total de 11 jogadores. Então, qual é o total de jogadores? São 11. Então, 11 a gente coloca aqui no nosso
denominador. E quantos jogadores têm menos de 25 anos? 5. Então, a gente coloca aqui. Então, os outros 6 jogadores do time podem ter qualquer idade. Mas aqui nessa fração, a gente está especificando que 5 desses 11 têm menos de 25 anos de idade. 12 é a quantidade total dessa avenida e 7 é o que ainda falta ser percorrido. Fração de uma quantidade. Então, fração de uma quantidade. Bom, o cálculo da fração de uma quantidade vai se dar a partir da multiplicação da fração por essa quantidade. Vamos ver aqui um exemplo que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Olha só. Francisca, ela tem uma dúzia de bananas, ou seja, ela vai ter 12 bananas. Vai usar 1/3 dessas bananas para fazer um bolo. Então, se ela vai usar 1/3 dessas 12 bananas, quantas bananas ela vai usar? Bom, nessa situação, queremos saber quanto é 1/3 de 12. Então, é bem simples. Aqui a gente vai multiplicar o numerador pelo 12 e depois a gente vai dividir por 3. Então, ela quer 1/3 dessas 12 bananas para fazer um bolo. Então, a gente coloca aqui 1/3. Pronto. Ao total, são quantas bananas? Não são 12? Então, a gente vai multiplicar pelo que está aqui, ó, no numerador, que está em cima. Então, a gente multiplica o 12 vezes o número que está aqui em cima, que é o numerador, que vai dar igual a 12 vezes 1, dá igual a 12. E o número que está aqui embaixo, a gente continua, a gente deixa ele, a gente conserva ele aqui, ó. Então, qual é o número que está aqui embaixo? Qual é o denominador? É o 3. Então, a gente coloca o 3 aqui. Então, ao fazer a divisão de 12 dividido por 3, vão ser 4 bananas. Então, 1/3 de 12 bananas é 4 bananas. Então, ela vai usar 4 bananas para fazer o bolo. Então, quantas bananas vão restar? 8 bananas. Bom, pessoal, nesse outro exemplo, temos assim. Numa classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Então, quantos meninos há nessa classe? Para a gente saber quantos meninos há nessa classe, a gente vai saber quantas meninas tem. Então, a gente vai resolver essa fração aqui para saber quantas meninas tem. Bom, nessa situação, a gente vai colocar 3/5, que é o total de meninas. E a gente vai multiplicar, aqui a gente coloca 3/5, e vai multiplicar a quantidade total de alunos por essa fração. Então, a gente sempre vai multiplicar aqui pelo numerador. Porque, gente, aqui embaixo do 45 é como se tivesse o 1. Sabe? Toda a gente sabe que embaixo desse número aqui, embaixo no denominador, é como se fosse o 1. Então, vamos multiplicar a fração. 3 vezes 5 vai dar 135. E 5 vezes 1 vai dar 5. Então, se a gente dividir aqui, 135 dividido por 5 vai dar 27. Então, nessa turma de 45 alunos, vai ter 27 meninas. Agora, para a gente descobrir a quantidade de meninos, é bem simples. De 45 alunos... Eita, desculpa. De 45
alunos menos 27, que é a quantidade de meninas, vai dar igual a 18. Então, nessa turma, teremos 18 meninos. Pronto. Então, nessa turma, teremos 27 meninas e 18 meninos. Então, obrigada, pessoal. É isso. Até a próxima aula. Tenham um bom final de semana. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aqui no privado. Mais uma vez, lembrando, meu nome é Érica. Estou aqui no grupo. Então, é só me procurarem. E qualquer coisa é só falar comigo. Tchau.